Gente, não percam. Hoje, sabe aquelas fotos que vocês viram nas minhas redes sociais falando de eutanásia em situação de desastre? Está disponível em 3 episódios incríveis. Não percam o de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um evento que para nós é de suma importância, que a FIG Unimesp, juntamente com o COP Pet Show, nos sentimos honrados de realizar um evento cujo tema é Eutanásia em situação de desastre. O polêmico encontro entre a legalidade, a moralidade e a ética. O programa COP Pet Show é um programa totalmente direcionado ao universo pet. É um programa desenvolvido e criado por veterinário que tem o compromisso, não somente com a ética, mas o compromisso de interagir com pessoas comuns, pessoas que gostam de animais e que querem descobrir mais acerca desse assunto. Para compor a mesa e iniciar os trabalhos de hoje, eu vou chamar a doutora Juliana Kopp, que será a mediadora deste evento. Doutora Lenina Oliveira, como médica anestesista. Doutora Lenina Cabral, especialista em fisiologia e homeopata. Dr. Edson Alexandre Akagi, especialista em animais de grande porte. Abrilhantando esse evento, temos também como autoridade, órgão máximo do Conselho de Classe dos Veterinários, Conselho Regional de Medicina Veterinária, o vice-presidente, Dr. Odemilson Donizete. A assessoria jurídica do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Dr. Fausto Pagioli Faleiros. O médico veterinário, Dr. Leonardo Burlini Soares, como assessor técnico. E claro, para a gente discutir também a legalidade, queremos agradecer a doutora Ossana Tojman, coordenadora de Faculdade de Direito da FIG Unimesp, e convidar a professora, a doutora Cristiane Barrio Novo. Representando a Ordem dos Advogados de Guarulhos, na Comissão de Direitos Ambientais, Dr. Tadeu Veselovski. Para este evento ficar completo, é importante que tenha um membro do Fórum Nacional de Proteção Animal, Dr. Rodolfo Bustilho Aliaga. E para discutir a parte de legislação, é aguardado, em alguns instantes chegará o nosso deputado Alencar Santana. Vai chegar, calma. Doutora, a partir de agora, sejam todos bem-vindos, anotem, temos informações de suma importância para todos. Olá, boa noite. Gostaria de pedir para todo mundo sentar, ficar à vontade. Dizer que eu sou muito grata pela oportunidade que a universidade de vocês deu para a gente estar tendo esse debate, que é de suma importância, e tenho certeza que a gente veio aqui para falar de um papo sério. Bom, eutanásia em situação de desastre, legalidade, moralidade e ética.
esse debate ele vai ser dividido em 3 partes, tá? Todos os presentes eles têm a autonomia de levantar a mão, independente se não for da sua resposta, para estar justificando ou incluindo alguma coisa aqui presente. Bom, eu como apresentadora do Copy Show, quero dizer que vim aqui para falar um pouquinho sobre um tema que é muito abrangente e bem divergente também, tá? Eutanásia. Acho que todos já devem ter passado ou conhecem alguma situação que já passou por algum animalzinho que teve que sofrer o mesmo, tá? Hoje, a eutanásia, com a proximidade dos animais hoje dentro de casa e a importância que eles têm no dia a dia das pessoas, acabou ficando uma forma mais humana de lidar com doenças ou situações onde aquele animal não vai ter mais as condições de manter o mínimo para a sobrevivência. Para isso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária Federal, em 2012, ele montou uma legislação que hoje tem um guia prático que foi lançado em 2013, colocando normas e regras para exatamente a gente fazer de uma forma ética esse tipo de procedimento nesses animais. Hoje, a eutanásia, ela tem um significado de uma morte boa ou uma morte sem dor, né? Então, ela já fica divergente já no nome dela, né? Porque é difícil a gente falar que uma morte é boa, né? Então, eu vou tomar aqui muito cuidado e vou me especificar aqui hoje, nessa pauta, deixando aberto para futuros debates sobre pequenos animais. Hoje aqui a gente vai falar sobre a eutanásia de grandes animais, tá? Em situações de desastre. Por quê? Hoje, falando de medicina veterinária, desde um camundongo até um elefante, existem protocolos diferentes para a gente estar abordando para esses animais terem uma morte sem dor, tá? E não é simplesmente ir lá e tirar a vida do animal. Existe todo um porquê, né? Um porquê que ele levou naquela situação onde a única alternativa seja essa. Porque só o veterinário ele é capaz de dizer se aquele animal ele tem condições ou não de ir para a óbito, tá? E a constatação do mesmo deve ser feita de forma apropriada para que o mesmo não sinta dor e por se tratar de animais sencientes, que eles sabem o que está acontecendo no ambiente, tem que ser feita de uma forma humana, digamos assim. Qual o objetivo? Hoje, uma eutanásia num cão, num gato que a gente pratica nas clínicas, nós usamos bastante as contenções químicas, porque a eutanásia já se parte do pressuposto que os animais têm que ficar tranquilos, não sentir medo e nem coagido do que está acontecendo ali, que geralmente aqueles animais que estão ali, eles estão providos de dor, de medo e estão numa situação de estresse. Então, esse seria o primeiro passo da eutanásia, para um próximo passo que seria ele perder as funções, os batimentos cardíacos e não ter mais as funções que estariam pela vida. Então, hoje a gente vai citar um método que ele está na resolução e ele é aceitável, tá? Eu convidei o Dr. Alexandre, que ele faz parte do Instituto de Bem-Estar Animal e ele é especialista em grandes, justamente para ilustrar a gente sobre um tipo de eutanásia que não é praticado em clínicas, mas que em situações de desastre ele é bem aceito. Por quê? Hoje, grandes animais, para a gente ter esse tipo de acesso e essa contenção química, nós precisamos de vias de administração. Hoje, a eutanásia em grandes, feita em abatedouros ou em lugares
de fazendas, nós realizamos com injeções de forma intramuscular, injeções pneumáticas, que a pneumática seria como se fosse uma pistola para desatordoar o animal, para ele não sentir dor, e para fazer as injeções para neutralizar ali a vida seriam com intracardíaca ou intraperitoneal. Então, na verdade, hoje eu vou passar a pergunta para o Dr. Alexandre. Doutor, sabemos que a eutanásia pode ser executada de diversas maneiras, como eu ilustrei aqui. Eu gostaria de saber, no caso, na necessidade de armas de fogo, qual seria a melhor conduta para esse tipo de procedimento, sabendo que é uma conduta aceita com restrição hoje na nossa resolução. Boa noite os componentes da mesa, os espectadores. Antes de começar a explicar isso aí, eu sou veterinário há 20 anos, tá? Mas eu também fui 15 anos policial militar. Trabalhei num grupo de elite, trabalhei no regimento de cavalaria, então a gente tem uma certa experiência nesse assunto que tange o abate nessas situações, tá? Como a doutora bem disse, quando o animal está no brete, quando ele está ali na passagem, que vem do abatedouro, as coisas são mais fáceis. Então eles têm estimulação de choque, usam pistola para deixar o animal atordoado. Agora, quando ele está ali no meio de um desastre, num buraco, seja num barro, né? Pode ser até um desastre de trânsito também, muitas vezes esse animal ele tem dor, em alguns casos é um animal indócil, então é difícil o manejo, e muitas vezes quando o veterinário vai chegar com a sua equipe, nem sempre ele tem toda a contenção ali, todo o equipamento, todo o medicamento, e muitas vezes ele já na primeira análise, né, na primeira análise clínica ali, ele vai entender que ele tem a percepção, tem experiência nessa área, ele vai saber que o animal tem sofrimento. A partir do momento que ele entende que o animal tem sofrimento, e ele não tem outros meios para estar fazendo aquilo, tá? Então, diante da resolução do Conselho Federal, permite fazer o abate com arma de fogo. Que arma adequada? Depende de cada animal. Se é um cachorro, de repente até um calibre 38 pode estar resolvendo. Agora, se é um animal de grande porte, um javali, um búfalo, um boi, um cavalo, tem que ser um armamento maior, tá? Geralmente, quando o médico veterinário, e uma coisa importante, conforme a resolução do Conselho Federal, para se ter um abate com arma de fogo, tem que estar um veterinário ali, fez análise, solicitou aquilo, para um agente fazer aquilo. Muitas vezes nós pedimos a ajuda de um agente público, que ele já tem experiência, então é muito mais fácil, né? Se bem que a resolução, ela permite que outras pessoas que tenham prática no manuseio de arma de fogo façam isso. Mas geralmente, quando está lá no fronte, no desastre, quem está ali geralmente é o policial. É aquele que a gente vai pedir para socorrer a gente e o animal, tá? Porque aquele animal, nós não conseguimos fazer os cuidados necessários dele. Muitas vezes não conseguimos nem tirar a dor dele, tá? Então, o meio mais próximo, mais eficaz, realmente são aqueles agentes policiais que estão lá. No caso de um animal de grande porte, geralmente tem que ser um fuzil, tá? Eu vou citar só um exemplo de Brumadinho, que foi um fuzil 5.56, tá? Esse é uma arma de grande potência, e geralmente o projeto é direcionado para a cabeça, e o objetivo é atingir o cerebelo, que vai causar uma morte instantânea e sem dor. Entretanto, citando mais ou menos o exemplo que a gente teve de último caso aqui, que teve uma comoção até nacional, imagine uma aeronave, por mais que esteja parada, ela está em movimento. Imagine, ele não pode ficar muito próximo com a aeronave, porque o animal vai ficar inquieto, vai ficar assustado, então ele tem que ter uma distância, uma média distância. Aí, esse policial, por mais que seja de uma tropa de elite, que tenha experiência, que tenha a prática em tiro, nunca ele vai dar um tiro, ele tem que dar 2 ou 3 tiros, porque ele tem que confirmar que ele está fazendo a execução daquela atividade, tá? Eu digo execução daquela atividade porque ele não queria estar naquele lugar fazendo isso.
Ele, como agente público, ele queria estar salvando a vida das pessoas e dos animais também. Só que ele está ali na frente, ele não pode falar não, ele não pode virar as costas, que ele está omitindo de uma ação. Então, ele pensando também nesses animais, quando ele vai fazer esse abate, esse projétil tem que ser um projétil de alto poder de fogo, de destruição. Então, o fuzil que foi usado naquele caso foi um fuzil 5.56. Mais alguma dúvida? Quero aproveitar um instante só, doutora. Agora sim, chegou nosso deputado federal Alencar Santana. Por favor. E aproveitar para informar vocês que foram convidados também algumas autoridades policiais da Delegacia de Proteção e Meio Ambiente. Mas houve um contratempo de ordem pessoal que impediu que fosse enviado alguém, tá ok? Bom, dando continuidade, os métodos que ele citou, inclusive esse de Brumadinho que a gente falou dos animais, esses animais que estavam ali, foi feito esse tipo de procedimento que hoje ele é aceito sob restrição, que na verdade o médico veterinário ele já começa a eutanásia como responsabilidade do médico desde a forma com que vai ser feito. Então ali foi passada a ordem, porque não tinha acesso àqueles animais. O lugar onde eles estavam justamente era debaixo de algumas árvores, onde a lama, que esses animais inclusive iriam para abate, tá? Mas isso só veio ao caso porque eles estavam descansando. Então a lama, quando ela chegou, ela teve uma velocidade até empurrando, devastando tudo que ali estava. E os animais que estavam ali, era difícil acesso pelos helicópteros, tá? O porquê que eu estou explicando isso? Porque para ficar bem ilustrado o acontecimento, para que tivesse tomado essa atitude drástica, né? Porque tirar a vida não deixa de ser uma atitude drástica, tá? Então, esses animais estavam estressados, né? A lama bateu de forma com que deve ter gerado alguns traumas. Eles ficaram imobilizados, porque a lama ela funciona como se fosse um gesso. Sem contar a temperatura, que era bem abaixo da normal, em torno de 18 graus, pelo que os informes mostravam. Então, não teria ali nenhuma forma de acesso, falando de uma eutanásia hoje de contenção química, que é hoje o que eu expliquei aqui de início, que a gente usa nas clínicas hoje com pequenos animais. Então, ninguém melhor do que um anestesista, quem é da área vai saber disso, para falar sobre dor. Então, hoje, eu convidei a doutora Lenina e vou fazer uma pergunta de forma específica, e ela, com toda a sua sabedoria, vai tentar ilustrar de uma forma mais tranquila os termos técnicos, para entender mais ou menos a fisiopatologia desses animais, onde não existia uma outra alternativa depois de 3 dias estarem naquela situação. Bom, levando em consideração o ato da eutanásia, convidamos uma especialista na área de anestesia que participou de catástrofes justamente de grandes animais, que ficaram por decúbito prolongado. Doutora Lenina, os 3 animais, ou os 3 dias imóveis, imersos na lama com temperaturas abaixo da normal, como eu citei, caso eles fossem resgatados com vida, colocando todos no melhor cenário possível, como ficariam esses animais? E após esse longo período, o que estaria comprometido para o manter vivo? Boa noite. A gente tem que pensar primeiramente assim, que esses animais eles estavam lá sob muita dor, um forte estresse, sem alimentação, desidratados, né? E aí a gente pensa o quê? A dor e o estresse, eles são os principais ativadores de nossos receptores. O que é isso? É um mecanismo que vai levar a informação desses estímulos para o córtex e para o sistema nervoso central. Então, ele vai informar o organismo que ele está sofrendo aquela injúria, tá? Aqueles danos. E aí, o organismo, em resposta, ele vai ativar vários mecanismos, entre eles, mecanismo neuroendocrino.
Então, quando isso acontece, o que o animal vai acontecer com o animal, para ficar mais claro? Então, ele vai ter um aumento da frequência cardíaca, então o coração dele vai estar com taquicárdico, ele vai ter um aumento da respiração, então ele está taquipneico, ele vai ter arritmia, então o coração dele não vai ter uma resposta adequada, vai ter midríase, uma alteração da parte neurológica, e vai ter também a parte reflexa do sistema simpático. O que é isso? Ele vai aumentar mais ainda a frequência cardíaca, tá? Tudo isso é a parte neurológica dele falando. E ele vai ter uma vasoconstrição. Então, os vasos periféricos, eles vão se contrair, tá? Para tentar manter a parte coração, cérebro, com perfusão adequada de sangue, para tentar manter o animal vivo, tá? Então, para ficar... Quando a gente tem esse sistema todo ativado por um período muito longo, o organismo ele começa a ter alterações de funcionamento muito sérias, né? Então, os órgãos eles começam a ter dificuldades de manter o metabolismo adequadamente. Então, para exemplificar melhor para vocês, o que vai acontecer no organismo desses animais? A gente vai ter uma diminuição da parte respiratória, então a gente vai ter uma aplectasia, então o pulmão ele não vai conseguir manter aquele oxigênio que está entrando, a parte de oxigênio, a parte sanguínea adequadamente, então a gente vai entrar em colapso, a parte pulmonar. A gente vai ter a parte neuroendócrina, que são a parte de hormônios, vai ter um aumento dos hormônios catabólicos, tá? E então a gente vai ter aumento aí do cortisol, que vai aumentar a glicose no organismo, vai diminuir a imunidade, a gente vai ter aumento aí de retenção de água, de sódio, vai aumentar a perda de potássio no organismo, e a gente vai ter também a diminuição dos hormônios anabólicos também, a gente vai diminuir a quantidade de insulina no organismo, a gente aumenta também a quantidade de retenção de urina, a gente aumenta a chance de ter tromboembolismo, trombo nos membros, tá? E aí a gente vai ter a parte circulatória aí muito afetada. Então, assim, eu vou dar exemplos lá do que aconteceu em Brumadinho. Foi a lama, mas poderia ser entulho, poderia ser areia, poderia ser terra, poderiam ser outras coisas, tá? Então, a gente tem a parte circulatória muito afetada. Esses animais ficaram de pé, sem se movimentar. Então, para a gente ter o retorno venoso do sangue no organismo todo, a gente tem que se movimentar. Quando a gente fica parado, a gente tem uma estase sanguínea. O que quer dizer isso? O sangue vai ficar parado, ele vai ter uma dificuldade para fazer o retorno, ele vai demorar muito mais tempo para fazer o retorno e a circulação toda do organismo. Então, isso gera o que a gente chama de isquemia, tá? Uma isquemia grave ou uma isquemia de necrose, tá? Isso também por um período longo, isso aí também vai... O que vai acontecer no organismo? Ele não tem mais reversão. Então, depois de 2, 3 dias, a gente não vai conseguir mais reverter isso. Os órgãos vão sofrer necrose, principalmente rim e fígado, então vai necrosar, vai morrer alguma parte desse órgão e ele não vai mais voltar à função normal. Os membros mais distais, as pernas, as patas, o rabo, tudo mais, isso também vai sofrer necrose e aí essa parte do membro ele vai acabar morrendo e aí vai perder também esses membros, né? Isso não tem reversão, tá? A gente também tem, no caso de ruminante, a parte, quando a gente vai faltar esse sangue fazendo a circulação, a parede do abomaso, porque o estômago do ruminante é um pouco diferente dos carnívoros, ele vai sofrer também necrose, também vai ter dificuldade de absorção depois de tudo isso, vai perder a função. Vai diminuir a motilidade desse estômago e o ruminante ele forma muito gás. Vai começar a aumentar a quantidade de gás, a gente vai ter algumas doenças, ou um deslocamento do abomaso, que ele vai rodar esse estômago, ou vai ter o que a gente chama de timpanismo, vai enchendo de gás, vai comprimindo o resto dos outros órgãos e fazendo uma síndrome de compartimentalização, que a gente chama, e até ter realmente uma atonia ruminal, que a atonia é quando para totalmente de funcionar. E isso também de 2, 3 dias, 4 ou mais dias, isso também não tem reversão. Esse rumo ele não vai mais funcionar, ele não vai mais conseguir digerir o alimento que o animal vai comer, tá? Vai ter o ilho paralítico também, que aí é já parte de intestino, ele não vai mais ter aquela motilidade que leva o bolo fecal para poder ser eliminado,
ele vai parar também de funcionar. A gente tem também a diminuição da parte de perfusão tecidual, que é o sangue circulando no organismo como um todo, pele e todos os outros órgãos. E a gente aumenta, junto disso vai ter a desidratação, porque o animal não está ingerindo líquido. Isso vai aumentar a quantidade de uma substância que chama ácido lático. E aí a gente vai ter uma acidose metabólica. Isso dificilmente também a gente consegue reverter depois de tantos dias o organismo nessa situação. Aí se a gente tirar esse animal daquela parte que está cobrindo ele, que está dando aquela pressão, e aí ele voltar a ter a circulação normal, a gente conseguiu resgatar, depois de 3 dias, o que vai acontecer? A gente vai ter aquele sangue que estava lá parado, aquele sangue que estava isquêmico, ele vai voltar para a circulação, normalmente. Só que o que aconteceu com ele? Ele teve uma grande quantidade de células que morreram, porque elas não estavam recebendo oxigênio e nutrientes. Isso se chama radicais livres. Isso vai para a circulação e aí a gente vai ter uma doença que chama síndrome de reperfusão, que também a gente, dificilmente, depois de tantos dias, a gente vai conseguir reverter. E fora que ele vai ter fraturas, lesões de pele, machucados, e ele vai acabar desenvolvendo uma infecção generalizada. Vai acabar tendo CIR, sepse, e isso é incompatível. Isso é incompatível. E é aí que o médico veterinário, analisando todo esse quadro, toda essa injúria, todos esses problemas, porque em caso de desastre, os problemas não aparecem um de cada vez. Na verdade, eles vão aparecer todos ao mesmo tempo, tá? Em momentos diferentes, mas uma hora que eles vão estar todos, o animal vai estar com todos esses problemas. E isso não tem reversão. O animal ele não consegue mais manter a vida com todos esses problemas. E aí que a gente decide pela eutanásia. Bom, eu acho que ficou bem ilustrado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum termo, no final eu vou deixar aberto para estar ilustrando para vocês. Só para complementar a introdução, no Brasil a gente não tem uma estrutura para poder resgatar esse tipo de animal. Existia alguma chance para esses animais na lama? Existia. Se fosse feita horas depois do desastre. A gente está falando depois de 3 dias, onde hoje o plano de ação que teve na catástrofe estava direcionado para as pessoas, mas não tinha esse aparato para os animais. Então, o que foi feito porque chegou aos 3 dias. Bom, dando continuidade, para ilustrar um pouquinho mais sobre a fisiologia desses animais, nós convidamos a doutora Cristina, que ela é homeopata, e que ela nos falasse um pouco sobre o impacto neurofisiológico que os animais de grande porte têm nessas situações de estresse, e os ruminantes em particular, como é que é a sua rotina diária, as suas necessidades específicas. Boa noite. Quando as pessoas falam homeopata, o pessoal já olha assim. Epa, a homeopatia, eu vou falar só um pouquinho para a gente entender de que lugar que eu estou falando, né? A homeopatia, ela é uma medicina que ela é hoje reconhecida tanto na medicina humana como na medicina veterinária, mas ainda é pouco vivenciada e pouco respeitada, né? Pela homeopatia, nós temos um ser na nossa frente, que no caso aqui nós vamos falar dos ruminantes, dos grandes animais, pode ser os cavalos também, podemos falar de suínos, né? Que eles são seres integrais. Eles não são só a fisiologia que a doutora Lenina colocou, a fisiologia orgânica. Eles são corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual, tá? E para além disso, o corpo mental é o que lhes dá uma coisa que a gente chama senciência. A partir da Declaração de Cambridge, de 2012, vários neurocientistas se reuniram em Cambridge e eles declararam que os animais sentem tudo como nós sentimos. Quando a doutora Lenina e o doutor Alexandre falam
de que ele vai se agitar porque está com medo, está se aproximando, é a mesma sensação que se fosse a gente lá, sentindo medo. E quando a doutora Lenina fala que o medo desencadeia uma cascata de reações orgânicas, não só reações orgânicas, mas reações emocionais, né? E eles têm o que é ser senciente, é ter conhecimento e consciência de todo o ambiente que está à sua volta. Ter consciência significa passar por estresse e por medo da morte. Eles não sabem o que é a morte realmente, mas eles sabem que eles estão numa situação de ameaça, né? Aí a gente pode pensar assim, como que um animal reage do ponto de vista emocional e do ponto de vista comportamental em situações de estresse, de catástrofes? Primeiro, vamos pensar numa palavra chamada empatia. Pensem vocês todos aqui nessa sala, enterrados até o pescoço na lama sem poder sair, durante 3 dias. Várias pessoas já passaram por catástrofes e foram salvas e saíram para contar o que sentiram em termos de sensações. Nós estamos falando para além da estase sanguínea, dos problemas neurológicos, é para além disso. É aquilo que nos dá o sentimento de pertinência à vida. Eu sem comer, sem beber. Quantos de vocês já pensaram, é muito difícil, não dá nem para imaginar essa situação, a não ser que você tenha vivido realmente isso, porque é tão difícil imaginar que a gente evita essa situação, né? Então, por que eu estou falando da empatia? Porque na homeopatia a gente brinca assim, você é uma estafizaglia. Aí o pessoal olha para mim e fala, nossa, não estou entendendo. Porque os princípios medicamentosos da homeopatia, eles carregam a característica da pessoa. Então, se eu tenho, por exemplo, o resgate, ali, aquele cachorrinho, né, que trabalhou com a gente, e a gente percebe o comportamento e a personalidade do resgate, tem animais que para uma mesma situação eu dou beladona, para outro eu vou dar outra coisa. Porque se eu ativar algumas características do comportamento, eu posso ter problemas com aquele animal. E o que seria a cura passa a ser um problema, ao invés da cura. Então, assim, por que eu falei dos corpos, né? Mental, emocional, espiritual? Porque na homeopatia a gente vê de modo holístico. A gente não vê o ser vivo somente do ponto de vista orgânico, né? E isso vale para os seres humanos também, né? É uma visão integrativa da medicina. Eu também sou cirurgiã, eu também sou especialista em animais silvestres, clínica e cirurgia, mas, por exemplo, vou dar o exemplo de animais que a gente encontrou lá em Brumadinho. Algumas aves que as pessoas... ele está com a asa quebrada, gaviões carcará, né? Que muitos ficaram com o peso da lama nas asas, porque eles estavam garimpando comida e não perceberam algumas situações acontecendo. Eles levantaram, só que eles levantaram com um pouco de lama, e essa lama secou, e muitos acabaram tendo fraturas, né? Então aí você pergunta, depois eu volto para os grandes, né? Como que a gente vai lidar com esse animal silvestre numa situação dessa de estresse? Então, por exemplo, primeira coisa, nós vamos fazer algo que chama um plus de emergência. O plus de emergência na homeopatia pode ser até injetável. Existe homeopatia injetável, tá? A gente faz isso também. Mas não é um curso de homeopatia, eu não vou falar sobre isso. Mas a gente poderia ter feito nos animais que estavam nessa situação. Então, para esse animal que está com esse peso de lama nas penas e não consegue alçar voo, a gente faria a Inácia Amara para ele, né? E a Inácia,
não sei quem já ouviu falar dela, ela é importantíssima para dar coragem. E o carcará é corajoso. É uma das aves mais corajosas que a gente tem, né, no Brasil, essa espécie de gavião. E os bovinos, agora voltando, então, eu daria a Inácia também para os bovinos, né, para que eles suportassem aquele momento de transição. Na homeopatia, existe também a eutanásia homeopática. Como existe? Só que ela faz desligamento muito mais lento do que a injeção letal ou com algum outro tipo de medicamento venoso, anestésicos, opioides, enfim. É um componente que, se na natureza a gente ingerisse, a gente fatalmente teria parada cardíaca, né? É como se fosse o digitalis purpúrea, que é uma flor vermelha, que se o bovino come, ele tem parada cardíaca no pasto. Ele morre na hora, se ele comer uma quantidade de digitalis. Não sei quem já ouviu falar. Alguém já ouviu falar dessa planta? Isso, essa mesmo, né? Ele me lembrou bem aqui. Então, assim, a natureza poderia nos ajudar. Muitos animais acabam buscando algumas plantas porque eles querem morrer. Aí você fala, eles querem morrer? Querem. Muitos animais praticam a morte, o suicídio. Eles caminham para isso em situações de estresse. Eu já trabalhei em alguns projetos de grandes primatas e eles praticam esse tipo de ação. Esses bovinos que a gente teve lá, falando especificamente dos bovinos, eles têm alto grau de consciência. Eles têm valores familiares, eles sabem o que está acontecendo com eles, eles têm essa consciência familiar. Tanto é que quando se retira um filhote, a mãe e as mães todas ficam gritando horas quando se retira, se aparta o bezerrinho da mãe, né? Então, a gente viu num sítio que eu e a Lenina estivemos, uma mãe, uma vaca, o seu filhote morreu, né, na lama, e ela ficou do lado, ela não quis ser resgatada. Ela morreu com ele, do lado, ela ficou lá e essa não foi feito, ela morreu mesmo do lado dele. Quando a gente chegou já tinha corrido, né? E o seu Ailton, que era o caseiro do sítio, contou isso para nós. Então ele mostrou onde eles estavam. Ela voltou e ficou com o filho e se enterrou junto com ele. Então esse comportamento denota consciência. Então não dá para a gente dizer que num desastre a gente não tem que considerar a consciência dos animais. Eles sabem tudo o que está ocorrendo. Então, do ponto de vista de uma medicina que olha por esse viés, a gente não pode mais negar isso, né? E a gente tem que sim, no nosso país, fazer uma legislação que permita que a gente olhe para esses animais com compaixão e com empatia, porque nós, se estivéssemos no lugar deles, também sofreríamos da mesma maneira. Então, acho que é isso. Alguma questão a gente pode depois responder, tá bom? Obrigada. Olá, tudo bem? Bom, vou aqui explicar mais ou menos o que vai ser o Cop Show nesses 3 próximos episódios, porque aconteceu o nosso projeto que estávamos, né, com aquele debate de eutanásia em situação de desastre. Foi muito incrível, estava muito rico em informação e devido a isso a gente não conseguiu resumir muito. Foram mais de 2 horas com várias potências na área animal e veterinária e na área de direito na mesa.
Então, em função disso, para não ficar muito pesado para ninguém, vamos dividir em 3 episódios. Então, eu espero que vocês desfrutem, que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem, porque esse foi só o primeiro.